Hello galera do mundo surreal, bem-vindos a mais um documentário aqui no nosso canal. E hoje eu vou levar você pro Wet n Wild, mas qual Wet n Wild? Porque existem vários espalhados pelo mundo, então é uma série complexa e completa aqui, original do mundo surreal. Espero que você goste. E é complexa por quê? Porque vários Wet n Wilds já fecharam as suas portas, como no Brasil, por exemplo, já fecharam 2. Então já sabe, né? Deu aquele trabalhão pra fazer, pipoca a mão no like aí se você estiver assistindo pelo YouTube. E claro, compartilhe com seus amigos que curtem curiosidades e que curtem lugares incríveis, porque esse aqui é o canal. Eu sou Pedro Mansur e depois da nossa introdução eu volto contando essa história incrível do Wet n Wild. Localizado na cidade de Itupeva, no interior do estado de São Paulo, região que possui temperatura anual, uma média de 24 graus, que inclusive é um fator decisivo para abrigar o parque, o Wet n Wild, instalado em uma área de 160 mil metros quadrados, conta, além das 12 atrações, desde piscinas com toboáguas enormes. O parque também conta com uma infraestrutura super legal, para receber anualmente aproximadamente 380 mil pessoas, que se deleitam nas atrações aquáticas, que juntas utilizam 7 milhões de litros de água. O parque possui ainda 11 espaços gastronômicos com opções de cardápio bastante variados, entre coisas mais caseiras até mesmo redes de fast food. O parque tem capacidade para receber 7 mil visitantes por dia. A importância dos parques temáticos chama a atenção de quem passa as margens da rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, no interior de São Paulo. E vamos voltar um pouco no tempo, quando Hopi Hari entrou naquela crise horrorosa que eu não gosto muito bem de lembrar. Mas como estava a economia do Wet n Wild naquela época, o que estava acontecendo com o Wet n Wild no mesmo período em que o Hopi Hari se afundava? Há 19 anos em Itupeva, a empresa mantém uma gestão confiante, longe de ver o investimento no segmento aquático ir por água abaixo. Enquanto o Hopi Hari estava se afundando, os investidores do Wet n Wild nadavam em 40 milhões de reais em faturamentos por ano. Isso fazia com que os acionistas dessem braçadas de alegria, enquanto viam a montanha-russa do Hopi Hari desabando. Mas os sócios da empresa são o Fundo de Investimento Serra Azul e a FUNCEF. O que eu sei é que o Wet n Wild hoje em dia é uma empresa sólida e muito bem estruturada, com índices financeiros saudáveis, apesar de toda a crise atual. Inclusive, o Wet n Wild inaugurou diversas atrações no ano passado, e atrações incríveis, batendo recordes mundiais. De fato, teve um início difícil com as crises no final dos anos 90 e dos anos 2000, como eu disse no capítulo anterior. Mas depois conseguiu se reestruturar e a partir de 2007 continuou crescendo de forma constante. A diretoria do Wet n Wild de São Paulo, em 2007, refletiu nos índices de visitantes a cada ano. E essa diretoria, ela era ligada diretamente com o Wet n Wild dos Estados Unidos, o que facilitava bastante a inclusão de novas atrações aqui no Parque Brasileiro. O Wet n Wild chegou a ter 480 mil visitantes em um único ano, e isso somente de setembro a maio. Por conta da acessão nos últimos anos, o Wet n Wild revela que pretende construir um hotel de 330 unidades e desenvolver uma área para entretenimento noturno dentro do complexo. Vai vendo e fica ligado aqui, porque tem muita coisa bacana que eu vou te contar e que você não sabia. Imagine você um hotel construído ali ao lado do Wet n Wild, ao lado do Hopi Hari. Tá certo que o hotel pertencerá ao Wet n Wild, mas nada impede que eles não façam uma parceria. Mas eu vou falar dessa parceria daqui a pouquinho. Fique ligado. Primeiro vamos para inovação.
Quando o parque se reergueu em 2007, ele recebeu 7.000 pessoas no seu primeiro dia. Na época, conforme o presidente, o retorno do público motivou a tática especificada de um plano estratégico de inovação e divulgação e inauguração de vários equipamentos novos, como por exemplo o Hotland, que é uma ilha em um espaço de 2.000 metros quadrados que foi importada do Canadá e que concretizou uma nova fase, a abertura de todos os meses do ano. Porque até então o Wet n Wild de São Paulo, ele só abria de setembro a maio, o restante do ano ele ficava fechado. Aí só quem ia lá eram empresas corporativas para fazerem treinamentos, outros para fazer uma espécie de spa, de resort, enfim. Eles inovaram ao utilizar um aquecedor de biomassa diferente, usando pallets de madeira, um combustível feito com serragem, considerada a melhor tecnologia ecológica para esquentar a água usada no abastecimento das atrações. O projeto inédito fez do parque o primeiro empreendimento na América Latina a receber o queimador para aquecer quantidade tão volumosa de água a céu aberto. A aposta apresentou satisfação do público, porém havia a manutenção das atrações e a criação de eventos para fidelizar visitantes. Em contrapartida, de 2007 a 2017, 30 milhões foram aplicados na estrutura. O último brinquedo inaugurado em 2014 foi o Vortex. A atração também foi importada do Canadá, com 24 metros de altura, equivalente a um prédio aí mais ou menos de 6 andares. E galera, até o final desse ano, para importar qualquer atração, para importar qualquer brinquedo de parque, era caríssimo, pois as taxas de importações aqui do Brasil eram absurdas, mas felizmente essa taxa caiu no final do ano passado, no final de 2018, e os parques não precisam mais pagar essas taxas de importações para novos brinquedos e novas atrações chegarem ao nosso Brasil. Não é uma boa notícia? Olha que maravilha! Eu sei que atualmente há no parque atrações aquáticas em meio a um espaço readequado para o lazer e realização de eventos. Contudo, existem projetos para atrair desde famílias até excursões de escolas, até mesmo pessoas mais jovens, como por exemplo as noites macabras. O parque também conta com outros diversos eventos, como por exemplo shows, como por exemplo celebridades que vão lá cantar, como por exemplo MC Kevinho. Hoje eu tô aqui no Wesley, ladies and gentlemen, porque eu não sei falar o nome. E olha como que tá o baile, gente! Quem sabe canta! Minha fama te faz gostoso, aumentou meus contatinhos. Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua. Tá lindo demais. Se você sair da minha, eu quero ouvir. Eu quero saber se tem alguma novinha que quer ser a minha princesa aqui em cima do carro. Macabros, espetáculo do mago. E de 2007 pra cá, tudo foi maravilha no Wet n Wild de Itupeva. E eu tô falando tudo mesmo. Mesmo quando São Paulo passou pela pior crise de abastecimento de água do mundo, de todas as galáxias. E você pensa que o Wet n Wild foi abalado? Não foi não, meu amigo. Ué, mas por que não foi? O que acontecia por lá que lá não faltava água? Um ponto de vista puramente de operação. Eu não entendi o que ele falou. Vou explicar melhor. Quando iniciaram a operação do Wet n Wild, eles usaram uma única vez a água de um lago de 35 mil metros quadrados que fica ao lado do parque. Você aí ligado em parque já tá sacando qual lago é esse, né? Eu sei que eles captaram 7 milhões de litros de água desse lago, que desde então circulam dentro do Wet n Wild até hoje, num ciclo extremamente fechado. Essa água é tratada o tempo todo por uma estação de purificação própria e tem sua qualidade testada e monitorada 24 horas por dia por computadores.
A única reposição que eles fazem é pequena, porque é claro, a água evapora e é claro também os visitantes levam um pouco de água com eles, né? A água que vai ficando no corpo das pessoas. Fora isso, não existe reposição de água, porque a água é tratada o tempo todo e aquela água circula lá por milhões de anos. Tá, peraí, calma aí um pouco, mais ou menos uns 15 anos. Eu sei que eles não desperdiçam uma só gota de água, nada é jogado fora. A melhor prova é que em meio a toda a crise que aconteceu em São Paulo, o lago ele não sofreu em nada, porque praticamente não desceu o nível do lago. Além do que, o parque ainda mantém um projeto educacional com escolas, no qual crianças vão para o parque e aprendem sobre a importância da água e qual a melhor forma para cuidar dela. Enfim, botar água para jorrar e escorregar de um tubo água. Tô brincando, brincadeiras à parte, até 2007 o Wet n Wild sofreu muito. E pra você que não sabe, o Wet n Wild de São Paulo também correu o risco de fechar. Ele praticamente foi à falência. Porém, como eu disse, hoje mais saudáveis do que nunca. E isso graças ao novo presidente do Wet n Wild, o Alian Baldacci. Acho que é assim que se pronuncia o nome desse moço. E esse salto enorme do Wet n Wild se deve à revitalização do espaço. Uma das primeiras medidas foi inaugurar uma nova atração, que citei, por exemplo, a Ilha Misteriosa do Cascão, que é um brinquedo super legal, super divertido e ainda coberto, que é a coisa mais maravilhosa que isso. Aí depois veio o Vortex. O Vortex, para você que não sabe, custou nada mais nada menos que 7 milhões de reais. Outro ponto importante foi que eles passaram a aquecer toda a água do parque, porque na verdade ninguém gosta de água muito gelada. Eu, por exemplo, não gosto. Eu sei que aqui no Rio, por exemplo, a água já é aquecida pelo sol, porque o sol aqui embaixo é tão quente, meu amigo, que não precisa nem de aquecedor. As águas das piscinas já são tudo meio quentinhas mesmo. 18 de dezembro de 2018. Não é mentira. Aqui no Rio de Janeiro hoje a sensação foi de 46 graus. Essa caixa d'água derreteu em Bangu, Rio de Janeiro. Beleza! O calor foi tão grande, eita calor do diacho, que derreteu a caixa d'água. Beleza! Mas isso tudo equilibrou o orçamento do parque e fez com que o parque voltasse a crescer. E eu acho que o Wet n Wild e o Hopi Hari poderiam crescer muito mais, porque eles ficam um do lado do outro, mas eles não fazem divulgação juntos, eles não têm uma parceria aí, por que que isso não acontece? Eu vou te dar a resposta. Infelizmente, eles nunca conseguiram trabalhar em conjunto com o Hopi Hari, que é uma empresa totalmente diferente do Wet n Wild. E isso é uma pena, porque eles poderiam multiplicar as suas forças usando a sinergia natural do local. Eu acho que eles deveriam vender como um complexo de entretenimento e não como atrações individuais. Porque para você que não sabe, além dos parques, o complexo tem um shopping center suspenso e um hotel e um outlet mais bem sucedido do Brasil. Isso tudo fica do outro lado da avenida. Vale lembrar que Viracopos, que será o maior aeroporto da América Latina, fica a apenas 14 minutos daquele local. E juntos, tudo isso, eles recebem mais ou menos 6 milhões de visitantes por ano. Mas por diferenças nas visões das empresas, eles ainda não conseguem trabalhar em conjunto. Porém, nada impeça que isso aconteça. E vamos torcer para que isso aconteça. Beleza, seu José Davi? Beleza! Beleza, seu Baldacci? Beleza! Em dias muito quentes de verão, os parques do Wet n Wild se transformam em verdadeiros oásis espalhados pelo mundo todo. Por exemplo, para quem mora longe da praia ou mesmo não curte aquela areia de praia e o mar e toda aquela coisa, eu, por exemplo, odeio água salgada, porque a água é salgada mesmo. Eu sei que o equilíbrio entre atrações passivas, como por exemplo piscina de ondas, e brinquedos mais radicais, como os escorregadores altos e íngremes, que atingem velocidades espantosas, garantem a diversão e relaxamento para milhões de famílias e turistas. E quando eu digo milhões, são milhões mesmo, meu caro amigo, porque o Wet n Wild está espalhado pelo mundo inteiro. E é isso que vamos contar. Mas vamos voltar lá no início da história. Porque a história começou quando o visionário George Milley, criador do parque SeaWorld no início da década de 70, se desentendeu com os seus sócios e resolveu fundar outro parque temático.
Depois de 3 anos desenvolvendo esse parque, ele inaugurou no ano de 1977 em uma ampla área da International Drive, que é uma avenida mais turística da cidade de Orlando, estado americano da Flórida. Eu sei que o Wet n Wild Fun Park foi inaugurado naquela época e era um parque muito divertido e animado. Essa nova modalidade de parque de diversão é considerado o primeiro grande parque exclusivamente aquático do mundo, porque até então não existia. Isso tudo rendeu a George Milley o apelido de pai dos parques aquáticos. O novo conceito de parque proporcionava aos visitantes uma enorme diversão, entre elas toboáguas, grandes paredes de águas, cascatas, piscinas exuberantes, corredeiras e divertidas ondas artificiais, além de uma atmosfera descontraída e aconchegante que imitava o ambiente das praias. Uma característica registrada do Wet n Wild é ser um parque compacto, é um parque realmente aconchegante, pois as suas atrações ficam bem próximas uma das outras, e essa fórmula divertida rapidamente se tornou um enorme sucesso de público. Em 1982, uma segunda unidade foi inaugurada no Texas, que possuía 3 vezes o tamanho do Parque de Orlando. Nos anos seguintes, com o enorme sucesso do Wet n Wild, a empresa construiu outras unidades em cidades como Las Vegas, isso foi em 1984. Esta década foi marcada pelo crescimento do Parque Aquático de Orlando, que ganhou novas atrações e ainda ganhou mais espaço. Eu sei que a primeira unidade internacional foi inaugurada em 1997, na bela e ensolarada cidade litorânea de Cancún, no México. E no ano seguinte, juntamente com parceiros locais, a empresa inaugurou uma unidade em Itapeva, no interior do estado de São Paulo. E ela existe até hoje, que é a unidade do Wet n Wild, que fica ao lado do queridíssimo Hopi Hari. O Sr. Milley vendeu seu império aquático para o Universal Studios neste mesmo ano de 1997. A grande concorrência no setor de parques aquáticos, principalmente de grandes grupos de entretenimento, como por exemplo Disney, obrigou o Wet n Wild a fechar ou mesmo vender algumas unidades, como por exemplo o Parque do Texas, que foi vendido para o Six Flags e agora é chamado de Hurricane Harbor. Ou Harbor, eu não sei, me corrijam aí meu inglês, como sempre vocês me corrigem. Eu sei que o Parque de Las Vegas também foi fechado lá em 2004 e deu lugar a um enorme cassino. O Parque de Orlando ele foi instalado em uma área de 240 mil metros quadrados, possuíam mais de 17 atrações, como piscina com ondas artificiais, toboáguas, escorregadores, tubos, e agradavam os visitantes de todas as idades. Porém, o parque fechou em 2016, trazendo muitas saudades. E a localização do parque era a localização, meu amigo. Como eu disse, parques maiores e empresas maiores obrigaram essas empresas menores ou a fechar parques ou mesmo a vender os seus parques. E esses parques eram transformados em outros parques, como por exemplo eu citei o caso do Hurricane. E já que falamos nele, melhorou pra caramba, né? Dá uma conferida aí no melhor do Hurricane Harbor. Six Flags Entertainment Corporation es la cadena de parques temáticos más importante del mundo. Six Flags Entertainment Corporation posee 13 parques temáticos, 7 de ellos con parque acuático. Y por supuesto, Six Flags México. Están en proceso los proyectos de expansión internacional de China, en Haiyan, Shenyang y en Emiratos Árabes Unidos, Dubái. Six Flags Entertainment Corporation posee 4 parques acuáticos:
Y en este 2017, el parque acuático más esperado, Hurricane Harbor, Huastepec. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. You're shining forward. Tá ok, cheguei a uma conclusão aqui, eu acho que é Harbor sim, porque tem o nome daquela cidade Pearl Harbor, que foi atacada pelos japoneses, né, na Segunda Guerra Mundial, então deve ser Harbor. Eu cheguei a essa conclusão sozinho, pode acreditar. Galera, México mais uma vez em destaque aqui no mundo surreal. E por que isso acontece? O México tem cada vez mais se destacado em roteiro turístico. Pelo seu clima, porque o clima do México é super ultra tropical. Ele chega a ser mais caliente do que aqui do Brasil, porque nós somos um país semi-tropical. Tirando a aula de geografia de lado, o que acontece também é que o governo ele pega pesado, ele chega juntinho com o investimento para turismo no México. E o governo do México investe demais, mas investe muito mesmo em parques temáticos e parques aquáticos. Cancún, por exemplo, tem 2 parques aquáticos. E esse parque concorrente do Wet n Wild lá em Cancún se chama Ventura. Mas antes da gente conferir o melhor de Ventura, vale lembrar que existe um projeto monstruoso no México para que o Cirque du Soleil abra um parque temático. Exatamente, no México, é isso mesmo, você não entendeu errado e ainda vamos falar disso aqui no Mundo Surreal. Então se você não é inscrito no canal Mundo Surreal, se inscreva porque é de graça, não custa nada. E é claro, compartilhe o canal com os seus amigos que curtem curiosidades e curtem parque de diversões. O México já apareceu aqui no Mundo Surreal por diversas vezes, sejam com seus parques temáticos incríveis, como por exemplo o Six Flags México, e entre outros parques que existem também, inclusive em Cancún. Cancún realmente é um parque de diversão ao céu aberto. Isso eu digo lugar por inteiro. Para quem curte diversão e acha a Ibiza um pouco mais longe, Cancún é a Ibiza mexicana. Atualmente o Wet n Wild pertence à empresa NBC, da Universal. Podemos encontrar também o Wet n Wild em Toronto, no Canadá, é claro, tinha que ter um Wet n Wild no Canadá. E é claro, um outro lugar muito quente, muito convidativo, com um pessoal muito caliente, que mais parece o Brasil, só que do outro lado do mundo, eu tô falando é da Austrália. Sim, existe um Wet n Wild na Austrália.
from me. Stay away from me. E também existia um projeto de Wet n Wild em Brasília, exatamente, porém ele não chegou a sair do papel, não ficou pronto. Esse projeto ele custaria em torno aí de 32 milhões de dólares, mas desses 32 milhões de dólares ficaram só nas planilhas, somente nos papéis mesmo. Existia um Wet n Wild no Rio de Janeiro e também existia um Wet n Wild em Salvador, entre tantos outros Wet n Wild espalhados por aí que fecharam. Vamos direto para Salvador, Bahia, porque os visitantes mais jovens do Wet n Wild na Avenida Paralela, em Salvador, podem nem imaginar que aquela área toda onde hoje são realizados shows e outros eventos corporativos já abrigou piscinas gigantes com toboáguas enormes com mais de 10 metros de altura. Eu tô falando do antigo Wet n Wild que ficava ali naquele terreno e que hoje é um espaço para shows. E esse parque aquático, ele funcionou no local até o início dos anos 2000. A mudança no foco da atividade do espaço ocorreu após os donos que geriam o parque da capital baiana, que era a quinta franquia da empresa americana Wet n Wild naquela época, a ser aberta no mundo e a segunda fora dos Estados Unidos. Mas eles desistiram do negócio e cederam o espaço de mais de 150 mil metros quadrados que ficou abandonada por cerca de 5 anos para uma produtora de eventos. O local que, mesmo com o fim do parque aquático, ainda permanece sendo chamado de Wet n Wild ou apenas Wet, para alguns que apelidaram carinhosamente o espaço assim, tem capacidade para receber até 20 mil pessoas. O segmento de parques aquáticos assistiu a uma onda de inaugurações em meados dos anos 90 no país, mas as crises e as más administrações dos parques e até mesmo conflitos entre o governo e os parques levaram a uma cisão, ou seja, os parques tiveram que fechar as suas portas. No segmento de parques aquáticos, o americano Wet n Wild, que era considerado na época o mais famoso do mundo, estava entre as maiores empresas estrangeiras do ramo, que nos anos 90 apostavam no Brasil para expandir os seus negócios, mas apostaram muito errado, meu amigo. Eu sei que o país naquela época era visto como um mercado promissor, porém os nossos governantes não viam assim. Operando por meio de franquias, a empresa abriu unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, as 3 maiores cidades do país naquela época. A da capital baiana foi a primeira a ser inaugurada, em dezembro de 1996. No entanto, somente a unidade de Itupeva, São Paulo, que fica mais ou menos 30 minutos da capital paulista, resistiu aos períodos de crise e permanece em pé até hoje. E vai muito bem, obrigado. Os administradores das franquias do Wet n Wild trouxeram para o país brinquedos que faziam sucesso nos parques, já existentes nos Estados Unidos, como por exemplo, Flórida, Texas, Califórnia. Até então não existiam esses brinquedos no Brasil. E em Salvador não era diferente. Os visitantes podiam nadar em 3 piscinas, sendo uma delas de 3 mil metros quadrados e com tecnologia que produzia 18 tipos diferentes de ondas, ou escorregar utilizando boias ou tapetes de borrachas em 3 toboáguas com formatos diferentes, sendo cada um deles com cerca de 10 metros de altura. Crianças podiam se divertir no playground, área que contava com os guinchos, aviãozinhos, escorregadores, pontezinhas, entre outros brinquedos. Os pequeninos ainda tinham à disposição uma bolha gigante chamada de Bubble Up, acho que é assim que se pronuncia. Eu sei que eles podiam escorregar e mergulhar ali naquela piscina que tinha cerca de 90 centímetros de profundidade. E ali eles quicavam, escorregavam, pulavam. Essa Bubble Up, ela existe atualmente no Parque de Itupeva, em São Paulo. O problema maior, eu acho, é que cada uma das cidades dos países que receberam unidades do Wet n Wild tinha como franqueadas empresas brasileiras diferentes. Todas elas foram ao mercado buscar investidores para que o negócio pudesse deslanchar. Ou seja, não era de uma mesma rede, elas não se comunicavam entre si. Na Bahia, a construtora Suarez foi quem começou a ser a franqueada e operadora do Wet n Wild de Salvador. Depois, a participação no parque aquático foi dividida com o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, que entrou como investidor. Olha isso. Eu sei que o FUNCEF, esse fundo de funcionários aí da Caixa Econômica Federal,
que também teve participação em outros parques no país, como o Wet n Wild do Rio de Janeiro e o Hopi Hari. Meu filho, eles estiveram envolvidos até no Hopi Hari. Eles passaram a deter 60% do Parque da Bahia, enquanto os outros 40% do negócio ficaram com a Suarez. Eu já vi um problema parecido com o Hopi Hari, hein? Tem uma história? Né, que a história já foi contada aqui no Mundo Surreal, mas esse ano de 2019 teremos um especial, teremos uma série incrível do Hopi Hari. Inclusive, eu estarei lá no Hopi Hari nesse ano de 2019, então fique ligado aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe o Mundo Surreal com os seus amigos para que a gente possa crescer muito mais. A empresa Método Engenharia, uma das operadoras do único Wet n Wild que resultou em funcionamento no país, que é o de Itupeva, em São Paulo, diz que as unidades da capital baiana e do Rio tiveram excelentes inícios, com públicos bem maiores do que registrado no Parque de São Paulo. A Método Engenharia diz que resolveu operar o parque aquático em parceria com a Wet n Wild Internacional, criando a WW Método, operadora que até hoje está à frente da gestão e administração da unidade paulista. Ou seja, essa operadora ela tinha um contato direto com o Wet n Wild dos Estados Unidos, e isso faz toda a diferença. Já na Bahia e no Rio, segundo a Método Engenharia, os franqueados decidiram operar com equipes próprias. A gente é bonzão, a gente nem precisa do Wet n Wild lá dos Estados Unidos, nem foram eles que criaram a marca, né? A gente nem precisa do modelo, nem precisa do padrão deles. Então, eles resolveram se aventurar nessa sozinho e deu no que deu. Pois nos dois casos houveram problemas de conflito entre franqueadores e investidores, entre outros motivos alheios ao mercado, como por exemplo crise financeira. Eu sei que na capital baiana o encerramento das atividades do parque aquático foi o pontapé inicial para uma briga judicial que se arrasta até hoje. Sim, meu caro amigo, em pleno 2019 existe essa briga judicial que tenta definir o destino do terreno. E quais foram esses motivos que levaram a essa briga, a essa confusão toda? Eu tentei entrar em contato com essa galera, mas para variar, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não sei. Eu não obtive resultado. Mas a empresa que opera até hoje o Wet n Wild São Paulo, por sua vez, diz que apesar de uma grande crise no final dos anos 90 e outra grande crise lá no final dos anos 2000, e isso tudo levou a uma grande desvalorização cambial, eles conseguiram se adaptar e se reestruturar de forma a tornar o negócio lucrativo desde 2007. Após 5 anos abandonado depois do fim do parque aquático, o terreno onde funcionava o Wet n Wild em Salvador passou por uma readequação e muitos equipamentos que estavam danificados e enferrujados foram retirados do local. Os trabalhos foram realizados pela empresa Salvador Produções e Entretenimentos, após conseguir em 2006 a autorização dos donos para assumir o espaço e realizar eventos corporativos e de grande porte no local, tais como shows também e festivais que ocorriam lá. E esse espaço, como ele já estava abandonado há quase 6 anos, ele tinha risco ainda de ser invadido. E a localização dele era muito da hora, porque ele ficava numa das principais avenidas, a Paralela. E daí, vamos lá e vamos fazer um grande espaço para shows. E deu muito certo. Atualmente o Wet, ele recebe em média um evento por mês. E a quantidade de pessoas varia de acordo com o tamanho da festa. O espaço possui área de estacionamento, bar, praça de alimentação, camarotes e uma área VIP. O que acabou também foi o Wet n Wild do Rio, porque agora a gente vai direto para o Rio de Janeiro. Fechado em 2005, o Wet n Wild não lembra em nada o parque aquático inaugurado lá em 1999, em Vargem Grande. A aparência do local hoje em dia é sinistra. Daria até para gravar, sei lá, um The Walking Dead lá no local. Eu sei que, como vocês podem observar aí, ele também esconde um perverso inimigo. É claro, como você pode observar, tem muita água parada. E água parada gera o quê? O quê? O quê? Ah, não sei. Mosquito da dengue. Porém, meu caro amigo, esse espaço aí não tem larvas de Aedes aegypti,
Não tem não, sabe por quê? Porque a prefeitura preparou uma grande armadilha para esses mosquitos. Essa armadilha ela foi criada desde 2011 pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os locais que um dia foram chafariz, piscina com ondas, entre outras piscinas, hoje são criadouros ao ar livre de barrigudinho. Sim, é um famoso peixinho de vala. Acontece que essa espécie, que chega no máximo a 5 centímetros, ele se alimenta de larvas e não permite que o vetor da dengue alcance a fase adulta. O local era muito problemático e foco de muitas denúncias, mas até chegar aos barrigudinhos. O espaço do parque está livre do Aedes aegypti. E do parque abandonado já saíram peixes que combateram a dengue em diversas partes da cidade, porque os barrigudinhos de Vargem Grande já atuaram na Praça da Bandeira, nos portões da UERJ e foram responsáveis por evitar a proliferação do mosquito nos alagamentos comuns ao redor do estádio do Maracanã, entre tantos outros lugares que alagam no Rio de Janeiro. Ou seja, esses barrigudinhos aí do antigo etnoide estão muito famosos aqui no Rio de Janeiro, e sendo bem úteis, né? Você fala isso porque não é com você, né? Mas se você pensa que são só os barrigudinhos que estão em ação no antigo etnoide do Rio de Janeiro, não, meu amigo, não é não. O local onde ficava o antigo parque aquático etnoide, que ficava na Avenida das Américas e chegou a ser visitado por cerca de 300 mil pessoas só no primeiro ano, hoje em dia tem alguns visitantes sim, fora os barrigudinhos. Porque atualmente ele abriga uma galera que curte uma guerra, mas eu tô falando de uma guerra light, porque eu tô falando de airsoft. Mas não se engane não, porque também não é tão light assim. Olha essa galera aí que vai pro etnoide, fazem grandes jogos e a produção do airsoft lá é bem bacana. Existem diversos lugares no Rio de Janeiro abandonados que são usados para airsoft. Por exemplo, o etnoide se tornou um deles. Só por favor, não atirem nos barrigudinhos. O que você tá querendo? Que eu seja um peixinho traumatizado, é? Existiam várias especulações sobre o motivo do fechamento desse parque. Alguns diziam porque o parque estava em uma cidade litorânea e as pessoas preferem o mar ao invés de um parque aquático. Mas no caso do Rio, não é verdade. Pois aqui no Rio temos o Rio Warrior Planet, que ainda vamos falar dele aqui no canal, é claro. E o Rio Warrior Planet é um dos melhores parques do país. Corrigindo, foi um dos melhores parques no país. Mas isso eu vou falar quando eu for falar do Rio Warrior Planet. Mas a gente pode citar outros exemplos, como por exemplo o Beach Park, que é um dos maiores parques aquáticos da América Latina, que fica em Fortaleza e bem no litoral, inclusive ele fica praticamente dentro da praia. E ainda temos o Veneza Warrior Park, que também fica ali do lado da praia, e eu também vou falar do Veneza Warrior Park aqui no canal. Enfim, outros já falam que ele ficava muito longe e estava muito perto do seu concorrente, o Warrior Planet, sendo que seu concorrente tinha uma estrutura 1000 vezes maior e o número de atrações também era muito maior. De fato, é verdade, não tinha como comparar o Rio Warrior Planet com o etnoide do Rio. O Rio Warrior Planet dava em 5 etnoides, ele era bem maior e bem melhor. E o legal do Rio Warrior Planet, galera, é que ele não é tão artificial. O Rio Warrior Planet, ele realmente é muito integrado à natureza. Mas foca, Pedro, vamos voltar pro etnoide, por favor, que hoje não é dia do Rio Warrior Planet. Enfim, o etnoide não teve os lucros desejados e fecharam as portas. Todos os toboáguas foram retirados, restando apenas as piscinas. Mas eu acho que foi realmente má administração. Mas deixa aqui no comentário, eu quero ler de você. O que você acha? O que levou os dois, o etnoide, tanto de Salvador quanto do Rio, a fecharem? Curiosidades à parte, os Estados Unidos vendem mais de 300 milhões de ingressos para parques temáticos todos os anos. Eu não sei se você sabia disso, meu filho, mas isso é mais que a população brasileira inteira, somada com a do Uruguai e a do Paraguai. Para você ter uma ideia do que isso representa, é mais do que o público somado de todos os jogos de todos os principais esportes do país, como futebol americano, beisebol, basquete e automobilismo. Ou seja, a força econômica do turismo é esmagadora nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, ficamos apenas em 12 milhões de ingressos, com uma população de 200 milhões de habitantes. Chega a ser
tenebroso pensar isso. Mas por que existe essa diferença? O brasileiro não gosta de parque? O problema não é o público. Os brasileiros são os maiores visitantes dos parques da Flórida, depois dos próprios americanos. Meu amigo, você não sabia disso? Fique sabendo agora. O que mostra que não é problema de renda nem de gostar deste tipo de entretenimento. A verdade é que temos poucos parques. No país, são no total apenas 18 projetos de atrações turísticas, enquanto nos Estados Unidos, esse número superou a 700, meu amigo. Enquanto isso, a maioria dos nossos museus, zoológicos e aquários são públicos, enquanto lá nos Estados Unidos são privados. Isso faz muita diferença em termos de gestão, investimento e inovação. Além do que, o governo não chega junto. Agora parece que melhorou um pouco, como eu disse agora atrás. Já não são cobrados mais taxas de importações de atrações, e espero que o governo também diminua outras taxas e impostos para os parques temáticos, dando um tempo para que eles respirem mais. A nossa matéria-prima principal nesses empreendimentos são os equipamentos, a montanha-russa, a roda gigante, os simuladores, fora os softwares utilizados, o treinamento e a manutenção envolvidos de cada funcionário. Tudo isso é importado porque não existem fabricantes nacionais. Há 30 anos atrás, o Brasil ele chegou a ficar à frente de países como México, Hong Kong e a maior parte da Ásia. Hoje estamos atrás, e muito para trás de tudo isso, porque é difícil trazer essa tecnologia para cá. Mas que bom que pelo menos a taxa de importação foi quebrada, porque antigamente para você construir uma montanha-russa de 10 milhões no Brasil, você tinha que pagar 5 milhões a mais só de impostos, transporte, seguro e blá 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 blá. Enfim, galera, são muitos problemas além desses que eu citei. Eu vou trazer uma série nova aqui pro canal e sim, você vai ficar sabendo agora em primeira mão, que será Parque de Diversões, onde eu vou contar a história dos parques de diversões, mas só depois que esse verão terminar, né? Porque vão vir outros parques aquáticos aqui no Mundo Surreal. E é isso aí, se você curtiu esse documentário, gostou, ficou até aqui, então compartilhe ele, porque isso ajuda demais o nosso canal. Isso faz com que o coleguinha aqui cresça e que sonhos se realizem. Eu desejo a você tudo de bom, corre pro parque aquático mais perto de você, porque tá calor pra cacilda. Se eu pudesse eu estaria em um agora, pode ter certeza. E onde eu vou estar mesmo é no Hopi Hari, meu querido. É essa a novidade que eu queria contar pra você. Em breve eu estarei no Hopi Hari. Então acompanhe o canal aqui, eu vou jogar a data certinha e eu quero ver se eu faço um encontro maneiro, um encontro bacana com alguns inscritos aqui do canal. E quem sabe com outros canais, quem sabe não rola uma collab aí, não sei, vou tentar combinar tudo da melhor forma possível. É nessa que eu vou, obrigado pela sua companhia e pela sua paciência.